CBN, Café com Política. Veio uma notícia diferente na direção dos prefeitos. Agora é ver se ela se confirma. Teve reunião da Frente Nacional com o relator da reforma tributária, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Bruno Silva, um bom dia. Olá, muito bom dia, Carol. Muito bom dia a todos os nossos queridos ouvintes aqui, CBN Campinas, né? Pois é, né? De acordo aí com essa reunião, vamos dizer assim, que teve como principal pauta e já falar a respeito também das perdas, né, Carol? E principalmente com a mudança da unificação dos impostos, né? Tem tentado se criar ali pelo menos um diálogo, dizer assim, né? Um encaminhamento no sentido de você tentar fazer com que o projeto, no final das contas, que sair do Senado, possa contemplar um pouco mais essas demandas que vêm dos prefeitos e também dos governadores, né? O Bruno, a gente vai ouvir a reportagem do Guilherme Leal, que traz os detalhes a respeito do que foi esta reunião. Vamos ouvir. É isso mesmo. Muito bom dia para vocês dia, aí no Guilherme. estúdio. Bom dia para quem está ouvindo o CBN Campinas. O encontro foi liderado pelo prefeito Dário Saad, que é vice-presidente em saúde da Frente Nacional de Prefeitos. Em Campinas, por exemplo, o ISS é a principal fonte de renda e representa cerca de 20% do orçamento. Esse ano, a previsão é que a prefeitura arrecade até 1,8 bilhão de reais. Durante a reunião, Rodrigo Pacheco garantiu aos dirigentes da FNP que a casa está aberta ao diálogo e que haverá ajustes para que municípios não percam recursos com a reforma tributária. O relator do texto, o senador Eduardo Braga, afirmou que as cidades precisam ter tranquilidade para poder trabalhar e, para isso, precisam de tributos e de recursos da reforma tributária. A Frente Nacional de Prefeitos apresentou também uma lista de propostas para reduzir o impacto dos municípios, como, por exemplo, o aprimoramento da governança do Conselho Federativo, a conversão da parcela municipal do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS estadual, em IBS municipal e limitar e disciplinar o pagamento de precatórios para garantir serviços essenciais. Essa discussão ainda vai longe, já que a reforma tem que ser aprovada aí, precisa ser discutida e aprovada no Senado Federal. Depois a gente tem que ver se volta para a Câmara dos Deputados, mas a gente já vê a movimentação dos municípios. Eu volto com vocês. Ok, Guilherme, obrigado pelas informações aí para o Bruno comentar. O Bruno, além disso, teve lá na Câmara de Vereadores de Paulínia a criação de uma comissão especial para avaliar os efeitos. A reportagem da CBN até tentou um contato para que o secretário da cidade pudesse falar, mas que não haverá um comentário neste momento a respeito do assunto. E aí fica em aberta a discussão. Como é que você viu essa questão da reunião? E é um caminho abrir comissão neste momento lá no Legislativo de Paulínia? Olha, Carol, vamos lá, né? Vamos por partes. Eu acho que em relação à reunião em si, como a gente estava falando aqui, né? E o Guilherme trouxe aí de maneira bem detalhada todas as informações para os ouvintes, né? Eu acho que tem um ponto que vale a pena a gente pensar aqui juntos. Uma coisa é você abrir o diálogo, outra é saber se efetivamente esse diálogo vai surtir efeito ou não na deliberação por parte dos senadores, né? É claro que há uma tendência, talvez, de que o Senado seja um pouco mais sensível a essas questões federativas, sobretudo, né? Então, ouçam um pouco mais a demanda dos prefeitos, até porque é de interesse deles também o fortalecimento das unidades federativas, enfim, e toda a discussão envolvida nessa questão que vai implicar diretamente até na lógica de repasse de recursos. Então, acho que esse que é o primeiro ponto. A frente faz o seu papel, faz as pressões, aproveita também para reforçar o seu campo de atuação, mirando basicamente nos impactos que podem vir a ocorrer nos municípios, né? Agora, Carol, tem um segundo fator, e aí sim esse relacionado à questão da comissão que você traz, né, da Câmara Municipal de Paulínia. Eu acho que a comissão, sim, ela tem o papel e é importante que haja uma mobilização no sentido de começar, pelo menos, os estudos, relatórios, análises, prevendo os impactos que podem trazer a reforma. É claro que agora a gente está falando muito mais de uma dimensão ainda especulativa do que concreta. E o momento é esse, justamente, de especular. Por quê? Porque a depender de qual texto sair do Senado, a gente já pode ter uma ideia mais clara de para que caminho vai seguir aí a reforma como um todo, né? Então os municípios têm que antecipar cenários, têm que desenhar essas situações, né? O legislativo, que é corresponsável pelo orçamento, consequentemente pode
interferir diretamente nessa lógica de como vai ser distribuído posteriormente o recurso. Tem que saber com quanto vai contar, a depender dos anos que virão. Então, acho que assim, é um exercício importante, sim, você fazer esse tipo de cálculo. Só que o problema qual é que é? Nenhum cálculo agora é 100% preciso. São cenários, porque não há uma reforma aprovada. A gente está debatendo em cima do texto que está caminhando, não quer dizer que esse vai ser consolidado. E tem uma outra questão também importante. A gente precisa pensar que a própria reforma no texto assume que essas medidas vão ser gradativas. Então, o impacto não é para amanhã cedo, né? Então, aprovou agora 2024, já não tem mais orçamento porque mudou a lógica de cobrança dos impostos, repasses, etc. Não. A própria reforma prevê aí décadas, né, de adaptação. Décadas para você poder se organizar nesse sentido. Então, eu penso que cabe aos municípios, sim, fazer os estudos, os apontamentos e embasar, inclusive, a sua atuação de pressão sobre o que está sendo discutido no cenário federal, a fim de poder saber com que tipo de cenário ou com que tipo de situação você vai ter que lidar lá na frente na condição de gestores locais, né? Perfeito, é acompanhar os próximos desdobramentos mesmo. Mas tem mais informação por aqui, né, Guilherme? Isso, a gente tem uma matéria agora do Daniel Reis, da Rede CBN, sobre uma força-tarefa na noite de ontem na Alesp, na Assembleia Legislativa do Estado, com 46 projetos aprovados. Vamos ouvir. Nós temos projetos em diversas áreas que foram aprovados ontem pela Alesp. 4 deles, por exemplo, visam beneficiar pessoas com transtorno do espectro autista. Um deles, por exemplo, autoriza a criação de centros de referência e atendimento especializado para essas pessoas. 3 dos projetos aprovados também visam a proteção dos animais. Um deles, que vem sendo já comentado pelas redes, proíbe a venda de animais em pet shops e sites de comércio online. Além disso, a proposta cria um cadastro de criação que deverá ser fiscalizado pelo governo do estado para quem pretende comercializar animais. Também fica proibida a criação de animais domésticos em pet shops e outros estabelecimentos comerciais. E também algumas leis concederam títulos a municípios do estado. É o caso da cidade de Sales Oliveira, que se transformou na capital da palha. Bruno, então são vários projetos que foram votados na noite de ontem, 46 no total, eles estavam em regime de urgência, a maioria não, a maior fatia, digamos assim, na área da saúde, são 8 projetos, mas assim, tem a lista aqui, eu estou batendo o olho, por exemplo, tem uns aqui que não levam a nada, por exemplo, um projeto de autoria do deputado Itamar Borges do MDB, que declara o município de Bebedouro a capital estadual do cooperativismo. Mas tem um outro interessante aqui sobre o feriado da Consciência Negra, dia 20 de novembro, que geralmente são feriados municipais, né? Um projeto de autoria do deputado Teonílio Barba, do PT, declarou o feriado estadual do Dia da Consciência Negra, então ele passaria a ser um feriado não só em municípios que têm essa data, mas a nível estadual. O que eu queria te perguntar se não é complicado quando se votam tantos projetos assim, não é difícil que se analise adequadamente o mérito desses projetos? Ô Guilherme, nesse caso, não se trata nem de pensar os projetos em si, mas se trata de entender o contexto do que está acontecendo. Tarcísio, nas últimas semanas, tem ficado muito em exposição e levado muita pancada, vamos dizer assim. Ele, justamente pelos avanços e recuos. A gente consegue pensar em 3, pelo menos. Um dos projetos aí tratou de questões, né, do transtorno do espectro autista, por exemplo, que foi um tema que o Tarcísio, do campo da saúde, né, que foi um tema que o Tarcísio vacilou, avançou, depois recuou semanas atrás. Né? Recentemente teve a questão da Cracolândia envolvendo também, e agora todas essas polêmicas no que diz respeito à questão do material didático. Então, o governo como um todo, o governo do estado de São Paulo, está um tanto quanto na berlinda nas últimas semanas. A Alesp também, que não é boba nem nada, aproveita esse momento para poder tentar emplacar uma agenda positiva, né, Guilherme? Esse que é o ponto, né? Porque aí o que vai saltar aos olhos da sociedade? Olha, deputados, né, voltaram com tudo no segundo semestre. Aprovação de mais de 40 projetos em áreas importantes, como é o caso da saúde, educação. Então os parlamentares também não são bobos, né, Guilherme? Porque ao mesmo tempo que tentam emplacar essa agenda positiva, fazem passar no bloco aquilo que é o assunto dos seus respectivos interesses, dos seus respectivos redutos eleitorais, né? Então, para mim, isso sinalizou muito mais uma tentativa da Alesp em ganhar, em alguma medida, o protagonismo diante de um momento em que o governo está com uma agenda mais negativa, para tentar atrair atenção para si e desfocar um pouco do que está acontecendo com o governo. Só para falar mais um projeto aqui, que o Valmir gostou daquele que eu falei de Bebedouro, tem um outro aqui do deputado André do Prado, do PL, que declara o município de Paiqueira-Açu como a capital das plantas ornamentais do estado de São Paulo.
tá ajudando a fazer esse tentando número. valorizar, mandar aquela sinalização para o município, né? Agradar prefeito, Então, né? são Lideranças 46 políticas. projetos, mas olha, tem muita coisa assim no meio. Então, esse número é alto, muito por isso também, né? Mas o que saiu como notícia, vamos dizer assim, como destaque, né, Guilherme? É isso, né? Olha, 40 e tantos projetos, Exatamente. né? Eu acho que isso tem muito mais a ver com uma questão de agenda aí, viu? Acho que mais com uma questão de... É claro, o Legislativo faz isso também, faz votações em blocos de projeto, principalmente quando você está com aqueles em regime de urgência que tem que ser caminhados mais rápido, a fim de você não perder o time da coisa toda, né? Mas nesse caso, para mim, é nítido que a Alesp tentou emplacar aí algum tipo de agenda positiva, porque nas últimas semanas é só pancada no governo, viu? Tá certo. Bruno, a gente tá terminando nosso cafezinho de hoje, amanhã tem mais. A gente vai que vai, então amanhã tem mais. Um abraço para você, Carol, Guilherme, todos os nossos queridos ouvintes. Até, viu?